É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Lucy Stone virou-se para o pátio de sua casa e imediatamente recuou horrorizada. Um enorme jipe preto, com um cheiro insuportável de diesel, estava vindo em sua direção pela estreita entrada da garagem. Mais um segundo e a mulher estaria sob suas rodas, mas ela conseguiu se esquivar e pular no meio-fio. O homem careca e de olhos escuros ao volante do carro pareceu se divertir com o salto. Ele riu alegremente, acenando para a passageira na direção de Lucy, e buzinou algumas vezes, aparentemente para humilhar a idosa. Assuste a velha senhora e ela ficará feliz, pensou Lucy com raiva. Espere, que velhinha! Você não pode pensar assim. Antes que perceba, você se transformará em um taco de hóquei corcunda e mal penteado que mal consegue andar. Apenas uma mulher de idade venerável, ela se conteve. Stone não parecia realmente uma mulher idosa. Magra, baixa e idosa, ela havia se aposentado há apenas 3 anos e cuidava muito bem de si mesma. Usava cabelos grisalhos, maquiagem discreta, mantinha as costas retas e sempre usava chapéus e ternos elegantes, mesmo que, como hoje, estivesse apenas fazendo compras. Ela estava firmemente convencida de que uma mulher deveria parecer digna em qualquer situação e baseava toda a sua vida, todo o seu comportamento, nessa convicção. Um salto apressado na calçada não se encaixava em seu modelo de comportamento digno, portanto o episódio do Jeep deixou Lucy bastante irritada. Além disso, o movimento repentino lhe causou uma dor surda no lado direito e seu coração estava disparado. A mulher decidiu fazer uma pausa em um banco no jardim da frente e recuperar o fôlego antes de subir para seu apartamento. Aproximando-se lentamente do gramado da frente, Stone resmungou para si mesma: Deus nos deu novos vizinhos, um pior que o outro. Esse bandido em um jipe acabou de se mudar para cá e só causa problemas. E que casa costumava ser essa? Que casa costumava ser essa? A casa em que Lucy viveu a maior parte de sua vida não era de todo ruim. Em sua época, era considerada de elite, com tetos altos, apartamentos com layout aprimorado, entradas silenciosas, apenas 2 apartamentos por andar, um grande pátio com jardim frontal e um cantinho para as crianças, e tudo isso a poucos passos do centro da cidade, mais longe das barulhentas vias públicas, todas as condições para uma vida decente. A casa estava sob a jurisdição do Ministério da Educação, e seus apartamentos eram destinados exclusivamente aos funcionários do Instituto. Não eram pessoas comuns, mas cientistas proeminentes, professores, figuras ilustres da ciência, acadêmicos. A própria Lucy, embora fosse candidata a ciências filológicas, dificilmente poderia ter entrado nesse ramo do Olimpo científico. Mas seu marido, chefe do departamento de física, fez uma determinada descoberta, importante para a indústria soviética, e por isso ela recebeu um apartamento em uma casa de elite. Durante toda a sua vida, Stone se orgulhou de sua residência e de seu ambiente, mas nos últimos anos seu orgulho foi gradualmente substituído por irritação e arrependimento. Os pesquisadores venderam seus apartamentos, alguns se mudaram para casas mais simples, contando com a diferença entre a venda e a compra para ter uma vida decente na aposentadoria. Outros se mudaram para os subúrbios, decidindo passar a velhice na natureza, longe da agitação da cidade. Alguns dos vizinhos morreram e os apartamentos foram vendidos por seus herdeiros, que simplesmente não achavam lucrativo manter uma moradia tão cara. Esses herdeiros! O comportamento deles invariavelmente desagradava a Stone. Eles vendiam os móveis velhos e até antigos dos apartamentos por quase nada. Eles saqueavam os livros que seus pais e avós haviam colecionado durante toda a vida. Empilhavam reproduções de pinturas e jogos de porcelana ao lado das lixeiras, chamando tudo de lixo desnecessário. E esses eram os descendentes de pessoas educadas e inteligentes que não tinham recebido a pior educação e criação. Lucy se recusava a acreditar nisso. Ano após ano, a casa estava se enchendo de novos ricos que haviam feito fortuna no início da perestroika comprando e vendendo tudo o que as pessoas estavam dispostas a comprar. Alguns apartamentos eram ocupados por gangsters óbvios, como este idiota em um jipe.
Ele bloqueia constantemente o acesso à praça com seu monstro de ferro, que fede a diesel por todo o pátio. Na porta ao lado havia uma moça de aparência estranha, a zeladora de um empresário de má qualidade, nada menos. Várias vezes por semana, ela chamava seus convidados e organizava festas, após as quais garrafas vazias e engradados eram trazidas da entrada da garagem. As festas eram invariavelmente acompanhadas de música alta e dança, e o barulho das janelas abertas da garota podia ser ouvido em todo o quintal. Stone pensava com horror como os vizinhos do outro lado do muro e do andar de baixo toleravam isso. Mas o pior de tudo, é claro, era a senhora que morava no mesmo lote que Lucy. Bom dia, Betty. Stone sentou-se no banco onde sua vizinha, praticamente a última da velha guarda de inquilinos, já estava sentada. Bom dia, Lucy, disse ela. Vejo que você escapou milagrosamente do acidente. Você viu, não viu? Deve admitir que é insuportável e, durante algum tempo, as mulheres se divertiram esfregando os ossos dos novos inquilinos. Lucy ficou sabendo que outro empresário havia se mudado recentemente para o apartamento 5. Isso a aborreceu, pois significava que a casa seria submetida a outra rodada de reparos, com o barulho das furadeiras, a poeira dos materiais de construção, os gritos dos operários e outros inconvenientes. Em seguida, passaram a discutir os preços e a variedade das lojas mais próximas, concordando que não conseguiam encontrar um chá decente hoje em dia e que a carne era cobrada a um preço completamente obsceno. Betty mencionou que, no outro dia, estava comprando em uma loja de atacado e Stone encomendou uma caixa de presuntos congelados a ela. A própria Lucy não podia mais fazer essas viagens, e era terrivelmente difícil e inconveniente usar o transporte público. Mas Betty e seu marido tinham um carro, então não era difícil para eles. Recuperando o fôlego, Stone estava prestes a ir para casa. Mas então seu companheiro acenou com a cabeça em direção ao pátio e disse em tom de zombaria: Vejam, nosso abençoado está chegando. Lucy virou a cabeça e mal pôde se conter para não fazer uma careta de nojo. Do outro lado da esquina, sua nova companheira de brincadeiras caminhava em direção ao centro do pátio. Kate parecia o tipo de mulher idosa que Lucy temia que viesse a se tornar. Cheia, com um rosto murcho, rugas profundas e mãos grandes e desleixadas, cobertas de manchas de pigmentação, curvada, ela se movia lentamente, arrastando os pés. Seu cabelo, que antes era avermelhado, estava muito tingido de cinza, algo que seu vizinho se recusava a mudar. Ela usava a trança em um coque de velha na nuca, um vestido manchado do mercado de roupas mais próximo e sapatos pesados de bico quadrado. Ela sempre carregava uma bolsa volumosa que continha tudo, desde uma garrafa de água até meias de lã e comprimidos para todas as doenças. Mas havia uma coisa que incomodava Lucy muito mais do que sua aparência: Kate era enfermeira. Ela havia contado isso a Stone quando foi conhecê-la no dia seguinte à sua mudança. Então eu sei fazer tudo, disse a vizinha, sorrindo um pouco envergonhada, e injeções, e intravenosas. Aprendi quando estava trabalhando no hospital. A vovó Maddie, minha avó, que era minha mãe, sempre dizia: Vá, Kate, estude, você será médica ou, pelo menos, enfermeira. E você? Perguntou Lucy, fazendo uma careta ao ouvir a palavra mamãe. Não me importo, ela acenou com a mão. Primeiro as crianças eram pequenas, depois meu marido ficou doente e tive de cuidar dele. Depois, a vovó Maddie ficou doente, e eu cuidei dela até ficar saudável. Depois dos 40 anos, já tinha idade suficiente para estudar, então fui enfermeira a vida toda. Agora estou aposentada, descansando um pouco, e Lucy, acostumada ao círculo de cientistas, professores e acadêmicos, não suportou essa vizinhança. Para ela, esse foi o maior golpe em sua autoestima. Também era deprimente o fato de que o apartamento de Kate havia sido comprado pelos filhos dela, homens de negócios de cara nova que haviam crescido apenas com a revenda de roupas e produtos industriais. Os comerciantes que Stone não gostava e até desprezava. E se esses vendedores ambulantes não visitam a mãe, sozinhos ou acompanhados de esposas e netos, isso é ainda mais ofensivo. A única filha, Lucy, que a mulher educou nas melhores tradições da intelectualidade científica, na qual depositou toda a sua alma, fugiu de casa aos 18 anos de idade, fugindo do casamento com um construtor de acabamento, e desde então tem se mostrado a mãe muito raramente.
Às vezes, Piedra se comunicava com Elizabeth por telefone e sabia que ela havia se formado em contabilidade e, junto com seu construtor, organizou uma empresa. Ela fazia reparos para os novos ricos, contava os lucros, procurava clientes e tinha muito orgulho de seu negócio. Mas nem para se comunicar com sua mãe, nem para ajudá-la com dinheiro, Elizabeth não procurou. Reconhecer que alguma enfermeira conseguiu criar os filhos com mais sucesso do que ela, uma candidata a cientista, uma especialista com ensino superior, Lucy achava desagradável. Por isso, ela manteve o mínimo de comunicação com a vizinha. Ela nunca visitava, apesar dos convites frequentes, falava com a mulher friamente e um pouco suavemente, não a deixava passar pela soleira da porta se Kate tentasse visitá-la. Ele não se envolvia em conversas, e a menos que houvesse um assunto de negócios a ser discutido, ele rapidamente encerrava a reunião e ia embora. Kate, entretanto, não estava particularmente interessada em ser amiga dela. Ela falava com todos os residentes da casa de maneira equilibrada e amigável, mantendo boas relações de vizinhança. Cumprimentava Stone educadamente nas reuniões, trocava algumas frases sobre o clima e o bem-estar e, às vezes, exibia um livro novo, comprado, como Lucy suspeitava, na banca da estação. A vizinha adorava romances femininos com capas macias e coloridas, e sempre os recomendava fervorosamente a outras pessoas com frases como: "Que interessante! É como a vida." Stone não gostava desse entusiasmo. Algumas vezes, ele disse à sua vizinha o que achava dessa literatura. Ela não ficou ofendida, mas parou de se gabar dos livros. Em princípio, se você mantivesse o mínimo de comunicação, poderia sobreviver à vizinhança da enfermeira. Se não fosse por uma coisa, Kate era, do ponto de vista de Stone, uma mulher louca por gatos. Ela não tinha um único gato morando em seu apartamento, graças a Deus. Mas ela alimentava ativamente todos os gatos do quintal e da rua, levando-lhes potes de seu próprio mingau 2 vezes por dia. Ela também comprava comprimidos e gotas para seus gatos, levava-os ao veterinário, tratava os doentes, hospitalizava-os em casa, dava à luz e colocava os filhotes em boas mãos. Certa vez, Beth lhe perguntou quanto dinheiro a vizinha gastava com os gatos por mês, e quando descobriu a quantia, apelidou-a de "O Bendita." Descobriu-se que a enfermeira gastava mais da metade de sua aposentadoria com seu hobby. 2 vezes por semana, Kate organizava dias de peixe para seus pupilos e preparava mingau com capelim para eles. O cheiro fétido de peixe enchia todo o corredor e se concentrava mais no patamar onde Lucy morava. Ele se infiltrava por baixo da porta do apartamento e parecia se espalhar por todo o apartamento, por todos os cômodos. O estômago de Stone se revirou. Ele havia tentado falar com o vizinho sobre isso várias vezes, mas sem sucesso. "Por que você faz esses experimentos culinários?" perguntou ela indignada. "Alimentem seus rabos viscas, agora a comida pronta." "De jeito nenhum." Kate entrou em pânico. "Ouvi dizer que esses alimentos podem ser prejudiciais aos gatos. Especialmente para gatos que vivem ao ar livre. Eles se acostumam rapidamente com esse tipo de comida e não comem a comida normal. E eu não sou para sempre. Se algo acontecer comigo, os animais terão que se defender sozinhos. Eles não encontrarão comida em lugar nenhum, morrerão de fome." Não, Lucy, não posso correr esse risco. Estou me alimentando de acordo com as recomendações do veterinário." "Bem, pelo menos substitua o capelim por algum tipo de peixe." Stone estava prestes a desistir. "Está cheirando a glória." "O que mais?" perguntou Kate. "É o mais barato. Eu escolheria arinca, é claro, mas é mais caro e, com a minha aposentadoria, não posso me dar ao luxo de comer tantos animais." Isso costumava ser o fim da conversa. 2 vezes por semana, Stone sofria com um cheiro invasivo e, no restante dos dias, tentava cruzar com o vizinho com menos frequência, para não estragar seu humor. E hoje, ela não pôde evitar o encontro. A desagradável enfermeira estava atravessando o quintal na direção dos vizinhos, carregando um gato cinza peludo coberto de pelos. "Boa tarde, Kate", disse Beth. "O que você tem aí?" "Boa tarde", disse a enfermeira. "É a Mallory. Vou levá-la para casa. Nós a lavamos hoje, limpamos seus pelos e vamos ao veterinário amanhã. Está na hora de castrá-la."
ela está ficando velha. Castrá-la. Para quê? Beth ficou surpresa. Bem, se ela não quer ter filhotes, para onde eles irão? Não para afogá-los. É melhor assim. E uma gata esterilizada é mais fácil de colocar, disse Kate judiciosamente. Sensato, concordou Lucy de repente. Tudo o que precisamos é de um monte de gatinhos no quintal. Acho que sim, concordou a vizinha. Lucy, você está bem? Você não parece muito bem, está toda amarela. Stone estava indignado. Que tipo de educação é essa de apontar sua aparência para alguém? No entanto, o que você espera de uma enfermeira sem instrução? O gato de Mallory se enrolou nos braços da mulher e ela se afastou apressadamente. Vamos embora. Tenha um bom dia. Sim, Lucy, passe aqui se precisar de alguma coisa. Tenho algumas boas pílulas para a estagnação da bile, importadas, e a vizinha desceu as escadas. Beth olhou para sua amiga e sorriu. Veja, ela não gostou da maneira como você respondeu. O azedume dela é insinuado pela abençoada. Para insinuar algo, você precisa ter pelo menos um mínimo de inteligência, disse Lucy com severidade. Para sentir a pessoa com quem está falando, para antecipar suas reações. Kate não consegue fazer isso. Ela só está falando bobagem. E Stone foi para casa. Ele ainda sentia uma pontada no lado direito. Talvez fosse biliar. Ela deveria fazer um exame. Lucy não ia à clínica há muito tempo, pois achava que somente homens e mulheres idosos iam ao médico. Mas a dor em seu lado estava incomodando-a cada vez mais, então ela decidiu ir. Vou na próxima semana, pensou ela. De manhã, o cheiro de capelim fervendo passou por baixo da porta. Quinta-feira, dia do peixe, Lucy se lembrava sem nenhum prazer. A mulher olhou para o relógio às 6 horas da manhã. Era muito cedo, e a bendita enfermeira já estava acordada e não a deixava dormir. Ela fechou a porta do quarto, mas o cheiro intrusivo não ia embora. Ela tinha que sair da cama e começar um novo dia. O apartamento inteiro parecia cheirar a peixe. O shampoo e a pasta de dentes, o café recém-feito e o muffin de laranja que ela havia comprado ontem na padaria do bairro tinham um cheiro de peixe. Stone abriu a janela para arejar a cozinha, mas imediatamente recebeu um punhado de areia no rosto. Era um dia ventoso, a poeira das calçadas girava no ar e instantaneamente soprava para dentro do apartamento, acomodando-se no peitoril da janela e nas mesas. Lucy fechou a moldura, irritada. Melhor um cheiro do que uma cozinha cheia de areia, pensou ela. Depois de terminar seu café da manhã sem nenhum prazer, Lucy decidiu ligar para a filha. A última vez que ela havia falado com Elizabeth tinha sido há mais de um mês. Sua filha nunca havia ligado para ela, e pegá-la ao telefone era problemático. Na maioria das vezes, quando Stone ligava para ela em casa, Elizabeth estava no trabalho ou de férias. Mama, ela repreendeu Lucy pela falta de frequência de seus contatos. Eu saio para trabalhar às 8 da manhã e chego tarde da noite, e não tenho tempo para conversar. Fico ao telefone o dia todo com clientes. É um negócio, você sabe, não se pode desperdiçar. Lucy entendeu, embora estivesse um pouco surpresa com o fato de que nem mesmo nos fins de semana ela conseguia falar com a filha ao telefone. O telefone geralmente era atendido pelo genro ou pelos netos. A mulher não gostava de falar com o genro, pois achava que o trabalhador da construção civil não era a pessoa certa para conversar. Com os netos, por outro lado, ela não relutava em falar, mas as crianças não queriam falar com a avó. A mamãe não está aqui, vou dizer a ela que você ligou, tchau, apressaram-se em dizer, e desligaram. Stone nunca havia tentado ligar para Elizabeth antes do trabalho, pois geralmente acordava por volta das 9 horas, quando a filha já havia saído para o escritório. Mas já que ela tinha que acordar mais cedo hoje, por que não tentar? Lucy puxou o telefone em sua direção e discou um número. Alô, a voz alegre de sua filha soou no fone. Não foram necessários nem 2 toques, pensou Lucy. Alô, Elizabeth, filha, alô. Mamãe? É você? A voz ficou surpresa e um pouco irritada. O que você está fazendo acordada tão cedo? Eu acordei e decidi ligar para você antes de sair para o trabalho.
Fazia um tempo que não tinha notícias suas. Você se levantou às 7 horas da manhã? Minha filha ficou obviamente surpresa. Por que ela ficaria surpresa? É porque você já sofre de insônia senil. É um pouco cedo. Elizabeth deu uma risadinha. Lucy franziu a testa com a alusão à sua idade, mas não conseguiu suportar. Na verdade, você me pegou na porta, Elizabeth continuou, eu já estou no corredor. Elizabeth, espere 5 minutos. Stona estava indignada. Faz mais de um mês que você e eu não nos falamos. Eu não sei como você está, se tudo está indo bem, como estão as crianças. Como você pode fazer isso? Bem, mamãe Ann, e gritou sua filha com raiva. Está tudo bem conosco, nenhuma notícia especial. Harry e eu estamos trabalhando, é a estação, é verão. Todos estão fazendo reparos, estamos ajudando-os onde podemos por uma pequena taxa. Elizabeth riu novamente. Os meninos terminaram o ano bem, agora estão visitando a sogra. Essa mensagem deixou Lucy impressionada. Ela havia sugerido repetidamente a Elizabeth que levasse os netos até ela nos finais de semana ou feriados. Ela achava que era hora de começar a levar a sério a criação e a educação dos netos, para que eles crescessem bem. Como os pais dedicam todo o seu tempo ao trabalho, faz sentido que a avó faça isso. Mas a filha e o genro rejeitam constantemente suas sugestões, dizendo que as crianças ainda são pequenas, que não querem mandá-las passar a noite em um ambiente desconhecido, que elas são barulhentas e atrapalham a avó, e que os próprios pais querem passar mais tempo com os filhos. E então, eles estão indo visitar a sogra. E o que pode dar a eles uma sogra, uma mulher que mal se formou em um curso técnico de cozinheiro e que a vida toda trabalhou na cantina da fábrica? Elizabeth, por que você não as enviou para mim? Perguntou Stone. Eu também quero vê-los, e eles não ficarão em uma situação pior em minha casa. Vamos lá, assim que eles chegarem da casa da sogra, junte-os para me visitar. Mamãe, as crianças ficam lá o verão inteiro, disse Elizabeth com raiva. A mãe de Zoya tem uma casa particular, perto do rio, uma fazenda, os meninos têm um lugar para caminhar e algo para fazer. Eles gostam de ficar lá, ela os alimenta e os mima. Depois do verão passado, não passava um dia sem que eles pedissem para visitar a avó. E você tem um apartamento no centro da cidade, poeira, barulho, pátio apertado e nenhuma ecologia. Do que você está falando? No verão passado, pensou Lucy com espanto. Quer dizer que no verão passado eles já estavam visitando lá? E eles me contaram histórias e desculpas, maravilhoso. Elizabeth, você não acha? Ela começou a dizer severamente, mas sua filha interrompeu. É isso, mamãe, eu tenho que sair agora, Harry está pegando as chaves do carro. Tchau, me ligue se precisar de alguma coisa. Elizabeth desligou sem esperar por uma resposta. Stone ouviu o toque por um tempo e, em seguida, baixou gentilmente o receptor do telefone até a alavanca. É assim que as coisas são, eles não lhe dão netos, eles enganam descaradamente. As conversas eram evitadas. Sua filha nem sequer considerava necessário perguntar como ela estava, se tinha algum problema de saúde, se precisava de ajuda financeira. A única coisa em que ela conseguia pensar era em fazer uma piada sobre insônia. Que tipo de insensibilidade insolente surgiu em sua filha maravilhosa? Não, você não deve pensar assim, disse Lucy a si mesma. Ela havia ligado em um momento ruim, Elizabeth estava com pressa, então não teve tempo de fazer perguntas. E sobre os netos, ela não lhe contou, para não aborrecer sua mãe. Bem, na verdade, em comparação, a casa particular de sua sogra é um lugar muito melhor para as crianças do que seu apartamento na cidade. Stone afastou diligentemente os pensamentos ruins, embora, no fundo, tenha percebido que uma atitude positiva não adiantaria nada. Sua filha é insolente, insensível, completamente desinteressada na mãe e não procura se comunicar com ela. Ela a excluiu de sua vida quando tinha 18 anos e agora responde a seus telefonemas não tanto por educação, mas por incompreensão. Ela provavelmente deveria admitir isso para si mesma e parar de esperar qualquer tipo de comunicação, parar de rastejar por migalhas de atenção. Mas Lucy não estava pronta para isso.
Seu marido estava morto há muito tempo, seu antigo círculo social havia se desfeito com a aposentadoria dele e a mudança de inquilinos na casa. Sua filha era a única pessoa próxima a ela. Portanto, Stone não conseguia excluí-la de sua vida e continuava encontrando todo tipo de desculpas para Elizabeth. Seu humor estava irremediavelmente arruinado. Seu lado direito doía de forma doentia, pior hoje do que antes. E ainda havia aquele cheiro de capelim, droga. Ele deveria dizer àquela senhora dos gatos o que achava dela e de seus animais de estimação. Sim, ela é uma enfermeira rude e sem educação, mas deveria perceber que suas misturas interferem na vida das pessoas normais. Lucy calçou seus sapatos elegantes e caminhou resolutamente em direção à casa da vizinha. Uma onda de odor sufocante vinda de trás da porta aberta do vizinho quase derrubou Lucy de seus pés. Kate estava na porta com um de seus vestidos de cores vivas, o cabelo amarrado no alto da cabeça. Ela usava um avental amarrado sobre o vestido, engordurado ou encharcado ao redor da barriga. Lucy! A mulher espirrou nas mãos. O que há de errado com você? Seu rosto sumiu. Entre, sente-se. Com um pé em um chinelo deslocado, ela empurrou um gato branco como a neve, com enormes olhos azuis e pelo longo e sedoso para longe da porta. Mallory, afaste-se e deixe o homem passar, ordenou ele. Lucy, por mais beligerante que fosse, não pôde deixar de ficar surpresa. Mallory? Perguntou ela novamente. É aquele que você estava usando ontem? Sim, a que eu carregava ontem, confirmou Kate, que se abaixou e acariciou as costas da gata com carinho. Ontem demos banho nela, a escovamos e nos livramos dos emaranhados. Alguns tiveram que ser aparados, mas não foi uma grande perda. Eles voltarão a crescer. E, de qualquer forma, antes da operação, eles rasparão sua barriga. Estou vendo. Lucy ficou surpresa, mas logo se lembrou do motivo de sua visita. Ela tentou endireitar as costas, mas a dor no lado impedia que seu corpo caísse para a direita. Kate, na verdade estou aqui para lhe fazer uma pergunta, começou Stone, mas outra pontada de dor no lado direito a fez estremecer e se dobrar quase ao meio. Sente-se, sente-se. O vizinho arrastou Lucy quase à força para o corredor com cheiro de peixe e a sentou em uma cadeira. Há quanto tempo seu lado está doendo? Vou lhe dar um comprimido agora, um colerético, que ajuda muito bem. Stone afundou na cadeira e tentou recusar o comprimido. Mas seu lado uivou particularmente alto, e a mulher caiu de lado sem graça e perdeu a consciência. Ela acordou na ambulância, deitada em uma maca desconfortável, com uma intravenosa enfiada no braço. O rosto de Kate pairava sobre ela. Seja paciente, minha querida, disse a enfermeira calorosamente. Por que você se deixou levar tanto? Você não pode brincar com a Billy na nossa idade? Iremos ao hospital, eles aliviarão o ataque, a tratarão e tudo ficará bem. Eu cuidarei disso, não se preocupe, eu trabalhava nesse hospital, conheço todo mundo lá. E Lucy de repente se acalmou com essa conversa e caiu no esquecimento. Lucy, Lucy, acorde, ela ouviu em seu sonho. Tomúzia, precisamos acordar, não podemos dormir tanto tempo. Está na hora, minha linda, abra seus olhos. Mamãe, pensou Lucy com surpresa. O sonho era insistente, tentando puxar a mulher de volta, mas ela se controlou e abriu os olhos. E viu o rosto do vizinho desagradável acima dela, ainda cheirando a peixe, ao que parecia. Você está acordada, Lucy? Perguntou o rosto alegremente. Que tipo de Lucy eu sou? Disse Lucy indignada. Sua voz estava arrastada, sua língua balançava, mas a indignação provou ser um bom motor, e ela pronunciou a frase curta de forma quase limpa. Você está acordada agora, riu Kate com satisfação. Faz meia hora que você abriu os olhos, olhou em volta e depois voltou a dormir. Eu fiz o possível para acordá-la, ela sorriu novamente. Deite-se, Lucy, vou chamar o médico. Kate desapareceu de vista, e somente na sala de estar houve uma batida suave na porta. A mulher tentou olhar ao redor. Ela estava deitada em uma cama, macia, razoavelmente confortável e não acostumada com a altura. Tinha uma agulha enfiada no braço e um tubo transparente que levava a um gotejamento próximo.
Atrás do soro havia uma mesa de cabeceira e, atrás dela, outra cama. O quarto era claro, surpreendentemente limpo e um pouco frio. Lucy tentou se levantar para dar uma olhada melhor, mas então a porta tocou suavemente de novo e ela foi chamada com severidade: "Vá onde você vai, minha querida? Você não deve se levantar ainda." Um homem de meia idade com um roupão branco aproximou-se da cama. "Vamos nos conhecer melhor", disse ele. "Sou Evan, seu médico." "E você é Lucy, certo?" "Como está se sentindo?" A conversa com o médico esclareceu muitas coisas. Descobriu-se que a vesícula biliar de Lucy havia se rompido e que ela havia sido levada ao hospital de ambulância com peritonite aguda e enviada imediatamente para a mesa de cirurgia. A operação levou várias horas, pois era complexa, e houve alguns problemas no processo devido à má coagulação do sangue de Stone. Mas, para elogiar os cirurgiões, tudo correu bem e um resultado letal foi evitado. Agora, Lucy terá de passar cerca de um mês no hospital, aguardando a cicatrização dos pontos e a normalização dos órgãos internos. Além disso, seria bom fazer alguns exames. "Você ainda não pode se levantar", disse Evan. "Você terá de ficar deitado por uma semana ou os pontos podem sair. Também não deve ficar rolando, portanto, tente se cuidar. E Kate ficará de olho em você, eu acho." "Eu vou. Claro que vou", assentiu a enfermeira. "Não gostaria de deixar um homem completamente desamparado." "Você tem muita sorte", disse Evan. "Temos pouca equipe, apenas 3 enfermeiras e 2 auxiliares para toda a ala, que tem quase 100 leitos. As meninas não conseguem dar conta. É claro que é impossível oferecer atendimento de qualidade nessas condições. E elas terão um cuidador pessoal, e que cuidador! Eu me lembro das qualificações de Kate quando ela trabalhava aqui. Ela terá um atendimento do mais alto padrão." A vizinha atrás dela corou um pouco e baixou o olhar, envergonhada. Lucy pensou que provavelmente preferiria a ausência de uma cuidadora à presença constante daquela mulher abençoada. Mas ela não tinha escolha, e o quarto era de casal. Na segunda cama havia uma jovem que também estava aqui por causa de uma peritonite, causada apenas por um apêndice inflamado. A peritonite já havia passado, ela estava de pé há quase meio-dia, portanto a condição da garota após a operação não era melhor do que a de Lucy. Ela também estava proibida de se levantar, precisava de uma dieta rigorosa e de medicação regular. Kate também estava cuidando dela, o que irritava muito Stone. Não porque ela estivesse sendo prejudicada por essa ajuda voluntária. Lucy não conseguia entender qual era a razão de todo esse problema, porque a enfermeira estava cuidando de uma garota que ela não conhecia. "Tente ser gentil com todos", decidiu a mulher. A garota se chamava Leslie e fez amizade com a enfermeira com uma facilidade surpreendente. Ela poderia passar horas conversando com ela, perguntando sobre seu passado, compartilhando suas experiências de infância. Mas isso era compreensível. Ninguém a visitava, e era óbvio que ela estava entediada na enfermaria. Conversar com a enfermeira era pelo menos divertido. Ninguém havia visitado Lucy também, embora Kate o tivesse informado que havia contado a Beth e a todos os vizinhos sobre sua hospitalização. Stone esperava que um deles decidisse visitá-la, mas, nos primeiros dias, não houve visitas. Ela decidiu que, por enquanto, devido ao seu estado grave, simplesmente não poderia receber visitas e se proibiu de pensar nisso. Era uma pena perceber que nenhum dos vizinhos da velha guarda se importava com ela, e a enfermeira sem instrução, que havia se mudado recentemente para casa, falava dela como se fosse uma garotinha. E Kate se importava. Todas as manhãs, ela ia à enfermaria e trazia consigo uma sacola com alimentos adequados à dieta de seus pupilos. Ela preparava refeições diferentes para Leslie e Lucy, que, apesar de insípidas e dietéticas, eram muito mais saborosas do que a escassa cozinha do hospital. Kate lavava as enfermarias, ajudava-as a ir ao banheiro, limpava-as depois de dormir e começava a alimentá-las. Ela literalmente os alimentava com uma colher, com habilidade e cuidado, persuadindo-os gentilmente a comer toda a ração. Ele conseguia tratar seus pacientes com severidade e carinho ao mesmo tempo, e essa maneira de ser agradava a Lucy, mas também a irritava. Alguns dias depois, ela pediu a Kate que dissesse a Beth para ligar para Elizabeth e contar tudo.
Ela esperava que sua filha fosse correndo para o hospital e substituísse aquela galinha estúpida da Irina como enfermeira. Ela já estava tentando convencer Kate a não ficar na enfermaria. Deve ser difícil para você cuidar de mim, disse Lucy com uma voz compreensiva. De modo algum, disse a enfermeira. Apenas 2 pacientes, é um complexo. Quando eu era responsável por todo o departamento, tinha de ficar correndo de um lado para o outro. E com você eu tenho tempo até para ler um livro. Mas você fica aqui o dia todo. E os seus gatos, você os deixou sem supervisão? Lucy fingiu estar preocupada. Os gatos não seriam desperdiçados, Katy sorriu. Minha cunhada se mudou para cá e eu dei a ela todas as instruções sobre alimentação e tudo mais. Ela também está cuidando da Malor depois da operação, portanto, teremos de esperar algumas semanas antes de podermos levá-la para fora novamente. Pronto, dei uma bronca em sua cunhada, lamentou Stone. De jeito nenhum, riu a enfermeira. Ela está feliz. Ela diz que, em comparação com a limpeza constante de uma casa de 2 andares e o cuidado diário de 3 homens adultos, este é meu filho e meus netos, o que significa que tenho um recurso para ela. Kate tinha uma resposta para tudo. E, para a surpresa de Stone, ela não estava realmente infeliz com sua situação. Tampouco tentou usá-la, por exemplo, para fazer amizade com a vizinha, para se aproximar dela. Após os procedimentos obrigatórios, a enfermeira costumava se sentar e ler um livro ou conversar com Leslie, se ela quisesse. Ela não impunha comunicação aos seus pacientes, nem os importunava com perguntas além das obrigatórias sobre seu bem-estar. Se fosse um estranho, a presença dele não teria pesado nada para Lucy. Mas se tratava de Katy, que Stone passou a detestar no último ano. Assim, a mulher esperava diariamente pela filha e perguntava à enfermeira se Betty havia mencionado ligar para Elizabeth. Ela sempre respondia negativamente, e Stone pensava com tristeza: acho que ela ainda não ligou. Amanhã não começou exatamente como planejado. Depois de lavar Lucy e alimentá-la com caldo de carne e migalhas de pão, Kate se acomodou em uma cadeira perto da janela. Normalmente, a enfermeira lavava a louça após o café da manhã, depois trazia um balde e um esfregão e começava a arrumar o quarto. Hoje, o ritual habitual havia sido interrompido. Vou esperar o médico, disse a enfermeira. Ele fez exames ontem, quero lhe perguntar como estão os resultados, qual é o prognóstico. Você espera saber quanto tempo ficará comigo? Lucy sorriu. Não, Katy parece um pouco ofendida. Eu só preciso saber o que esperar. Talvez algum medicamento para acelerar a recuperação? Não se preocupe, se não estiver se sentindo bem, não vou incomodá-la, apenas ficarei sentada em silêncio. Ou gostaria que eu lesse um livro para você? Kate pegou outro livro de bolso com uma capa de cores vivas. Muito boa autora, disse ela com uma voz satisfeita. Adoro lê-la. Ela escreve com facilidade e, o mais importante, tudo é fiel à vida. Posso lhe perguntar uma coisa? Lucy estendeu a mão para pegar o livro e deu uma olhada na capa. Por desespero, uma mãe de muitos filhos deu sua filha a um velho oligarca e, depois de algum tempo, toda a família veio visitá-los e ela leu o resumo e riu. Kate, como é a vida aqui? Você conhece muitas famílias com muitos filhos que são acompanhadas por oligarcas? Qual é o problema? A vizinha ficou surpresa. Por exemplo, meu avô e minha avó se casaram assim. Seu avô era um oligarca? Leslie levantou a voz da cama. Nossa, havia oligarcas naquela época? Bem, não, claro que não. Kate hesitou. Mas meu avô era um comerciante, na primeira guilda, por sinal. Ele comercializava artigos femininos. Ele tinha sua própria casa de comércio em Nova York e algumas outras lojas na região. Ele abastecia a família imperial com várias bugigangas femininas, sim. Então, naquela época, ele era um oligarca. Um comerciante, então, pensou Lucy. Suponho que pechinchar esteja no sangue da família. Por que? Admirou-se Leslie, e me contar sobre ela e sua avó. Por favor, conte. Por que eu não lhe conto sobre elas? Concordou Kate, complacente. Lucy,
Vamos interromper sua conversa? Não, não, de jeito nenhum, disse Lucy educadamente. Ela não suportava discutir com sua enfermeira e colega de quarto. Eu também gostaria de ouvir. Muito bem, então, disse Kate placidamente. Vamos passar o tempo até o médico chegar. Bem, meu avô era um comerciante da primeira guilda. Ele tinha sua própria casa em Nova York e uma mansão em uma cidade próxima, onde passava o verão. Ele era um homem de negócios sério. A vovó Maddie disse que ele ganhou milhões. Ele até patrocinava escolas infantis, pagava bolsas de estudo para alunos talentosos de famílias pobres. E tudo estava indo bem para ele, mas Deus não lhe deu filhos. Sua primeira esposa era uma perdulária. Eles viveram juntos por cerca de 10 anos, talvez mais, e mesmo assim ela não engravidou. E então ela morreu de tuberculose. Meu avô ficou viúvo na hora certa. Ele começou a pensar em um novo casamento. Ele realmente queria um herdeiro. Ele sempre dizia: criei um bom negócio, seria uma pena se ele se perdesse após minha morte. Eu deveria passá-lo para alguém. Bem, aí está. E a vovó Maddie era de uma família nobre. Uau! Lucy sorriu ironicamente contra sua vontade. Então você tem raízes aristocráticas. Do lado da minha avó, sim, concordou Kate. Qual é o objetivo da aristocracia? Ela acenou com a mão irritada. Só é bom para ler em romances. Mas, na realidade, não serve para nada. Sabe aquele ditado que diz: e na barriga seda e na barriga estalo? Era assim que a família de Dasha vivia. Um título de nobreza, um longo pedigree, mas eles mal conseguiam pagar as contas. Seu pai era um perdulário, e sua própria fortuna foi desperdiçada, assim como o capital da bisavó. Todos iam a restaurantes, jogavam cartas, iam a resorts. E há 7 filhos em casa, que precisam ser criados de alguma forma, e não pensavam. Eles tinham uma propriedade, mas ela lhes foi tirada por causa de dívidas. A casa na cidade permaneceu com os últimos centavos e não foi jogada fora, mas o bisavô não queria abrir mão dela e se mudar para apartamentos alugados. Isso foi um golpe em sua reputação. Ele mantinha empregados, renovava os móveis, organizava jantares. Ele fazia tudo o que podia para criar uma aparência de riqueza, em geral. E ele foi à falência, é claro. Quando descobriu que estava falido, deu um tiro na cabeça, sem mais nem menos. E ele não se importou com o fato de sua bisavó ter ficado com muitos filhos e muitas dívidas. Eles tiveram 7 filhos, meus bisavós. O filho mais velho, depois a vovó Maddie, e 5 mais novos. E todos eles tiveram que ser ensinados, alimentados e organizados. Sua casa lhes foi tirada na falência. A bisavó dispensou os empregados, vendeu o que pôde e alugou um pequeno apartamento. Foi para lá que eles se mudaram. A babá foi morar com eles, ela era idosa e não queria deixar as crianças. Ela cuidava de toda a casa, cuidava das crianças, trabalhava por quarto e comida. E em vez de uma governanta, minha bisavó cuidava dos pequenos sozinha. Baba Maddie disse que ela lhes ensinava tudo: história, literatura, idiomas, desenho. Ela era uma mulher culta. Não entendo como ela tinha tempo para tudo, e Kate balançou a cabeça e continuou. Sua bisavó conseguiu um emprego para o filho mais velho. E então a vovó Maddie cresceu, com 15 anos de idade. É hora de levar a garota para sair, encontrar um namorado para ela, mas qual é o problema? Não há mais um vestido decente, todos estão desgastados. Eu havia planejado um baile de debutantes, e a vovó Maddie poderia participar por causa do status social. Mas materialmente. Mas era impossível perder o evento, ainda havia uma chance. Então, minha bisavó foi pedir dinheiro a seus parentes, de perto e de longe, para conseguir que minha avó viajasse. Ela passou muito tempo em todos os tipos de salas de recepção, e meu avô anotou em uma delas, e meu avô falava de negócios. Ele queria uma esposa que gerasse um herdeiro. Vovó Maddie era jovem, então havia uma boa chance. Ela vinha de uma família grande, e nenhum dos filhos havia morrido, portanto, ela tinha uma boa herança.
E ela não é rica, portanto não é exigente e não precisará de muito dinheiro. Ela perguntou sobre a família de minha bisavó e veio conversar com ela. Ele prometeu que sustentaria a família e que, se a avó Madi lhe desse o primeiro filho, ele providenciaria um dote para suas irmãs mais novas. Ele também exigiu que a noiva fosse examinada por um médico e lhe dissesse se havia algum obstáculo de saúde para ter um filho. Tais condições. Era como escolher um cachorro com pedigree e disse Leslie, confusa. Kate concordou mais ou menos. Mas, naquela época, as noivas eram geralmente escolhidas dessa forma, por pedigree e ganho egoísta. Naquela época, não se pensava muito em amor, apenas em livros. Lucy ficou subitamente fascinada com a história. Será que sua bisavó concordava? Para onde ela poderia ir? O contador de histórias disse em um tom óbvio. Uma aliança, é claro. Nossa, que palavras nossa enfermeira sabe, admirou-se Lucy. Mésalliance, continuou Kate. A avó de Maddie era de uma família nobre, uma família antiga, e seu avô era um comerciante. Ela tinha mais de 50 anos e Maddie tinha 15. Mas a bisavó percebeu que dificilmente encontraria um noivo melhor para a filha em sua situação. Haveria todos os tipos de fuinhas atrás de um título e, se houvesse um nobre, ele seria tão pobre quanto elas. Mas meu avô era um homem sólido e confiável, com reputação, e prometeu sustentar a família. Então minha bisavó se decidiu. E quanto à vovó Maddie? Perguntou Leslie com interesse. Ninguém perguntou à vovó Maddie, ela acenou com a mão. Ela simplesmente encarou o fato. Mas ela era uma garota sensata, não discutiu. Ela simplesmente me disse que era humilhante ser examinada por um médico. Eu ouvia suas histórias e pensava, em 15 anos de idade, que garota. Agora tenho uma neta de 16 anos, olho para ela e penso, bem, uma menina é uma menina. Ela ainda está brincando com bonecas, então que casamento, que filhos? E então eles achavam que já era uma idade bastante adequada para assumir o papel de dona de casa, esposa e mãe. Então, eles criavam as meninas de forma diferente, disse Lucy. Elas estavam preparadas para esse destino. E sua avó, creio eu, não teria discordado de você. Ela sabia que era seu dever salvar sua família. E o dever, para pessoas de sua origem, é muito importante, acima de tudo. Uma educação aristocrática. Ele concluiu com bom senso. Talvez. Kate assentiu. Mas eu ainda sentia pena dela quando ela me contou tudo isso. Sua bisavó estava preocupada com a filha, é claro. Afinal, havia uma grande diferença de idade em relação ao marido, e ela precisava dar à luz o mais rápido possível. E se aquele comerciante começasse a machucá-la? E se a concepção não funcionasse? Havia todo tipo de "e se". Mas tudo deu certo para a vovó Maddie nesse casamento. Um ano após o casamento, ela deu à luz seu primogênito, um filho, conforme planejado. O vovô viu a criança, diz ela, e chorou de alegria. A partir de então, ele estava disposto a carregar sua jovem esposa e nunca lhe recusou nada. A avó Maddie disse que, quando sua bisavó vinha visitá-los, ela via como o avô a tratava e, então, apenas balançava a cabeça. Ele era um comerciante, da classe dos comerciantes, mas era tão gentil e respeitoso com sua esposa que ela não tinha visto esse tipo de tratamento por parte de todos os nobres. E de seu marido, meu bisavô, ainda mais. Ela estava preocupada com nada e Baba Maddie deu à luz mais 2 filhos, um segundo filho e uma filha, minha mãe. E meu avô manteve sua promessa de sustentar a família da avó Maddie, alugou uma boa casa e empregados. Ele fez com que os mais jovens estudassem em colégios e internatos, deu um dote para as irmãs e pagou suas viagens ao redor do mundo. Em geral, é claro, ela salvou toda a família. Pelo menos a bisavó viveu sua vida em paz e prosperidade. Por que só a bisavó? Perguntou Leslie. E sua avó Maddie não viveu em prosperidade? E os milhões da família? Kate olhou para a garota com carinho e condescendência, como se olha para uma criança que fez uma pergunta evidentemente estúpida e um pouco inadequada, mas não por malícia, mas simplesmente por ignorância.
Foi na virada do século, minha querida, disse ele calmamente. Minha mãe nasceu pouco antes da Revolução. Meus tios, é claro, eram mais velhos, mas ainda adolescentes. E quando os bolcheviques chegaram, mataram meu avô e nacionalizaram suas lojas. E minha avó e seus filhos foram expulsos da cidade como um elemento estranho à sua classe. Ela não sabia o que havia acontecido com suas irmãs e irmãos até sua morte. Naquela época, ela tinha medo de pedir ajuda a eles, como se eles próprios não fossem ser espancados. E então todos ficaram confusos, você não consegue encontrá-los. Naquela época, muitas pessoas mudaram seus sobrenomes e falsificaram documentos para esconder suas origens e viajaram por todo o país. Nunca se saberia onde e sob quais nomes procurar seus parentes. Baba Madi e seus filhos vagaram pelas províncias por um longo tempo. O filho mais velho tornou-se um revolucionário, juntou-se ao Exército Vermelho e desapareceu em algum lugar durante a Guerra Civil. O filho mais novo morreu de difteria. Era um vilarejo pequeno, com cerca de 20 metros. Eles a transformaram em uma filial de uma grande fazenda coletiva, deram a ele um emprego e uma casa. Minha mãe cresceu lá, conheceu meu pai e se casou. No ano 30, eu nasci, e depois nasceram meu irmão e minha irmã. A vovó Madi cuidou de nós. E foi assim que vivemos. Oh, Kate! Exclamou Leslie. Você era apenas uma criança durante a guerra, não era? Você se lembra de alguma coisa sobre ela? Você pode me contar sobre ela? Ou não, se não quiser, se doer, não me conte? Você foi evacuado, não foi? Evacuada. Kate disse a palavra com irritação. Jesus, meninas! Eles evacuaram pessoas da aldeia, fábricas com seus funcionários, institutos científicos, fábricas e pessoas que eram potencialmente valiosas para o Estado, sabe? E quem somos nós? Cocos Niki. Arar a terra e arrancar ervas daninhas não é uma especialização valiosa, qualquer um pode ser treinado para fazer isso, até mesmo qualquer pessoa estúpida. Por que o Estado deveria desperdiçar recursos evacuando vilarejos? Quando a guerra terminar, eles encontrarão alguém para exilar em fazendas coletivas e no conceito de natureza selvagem. Sinto muito, Kate, disse Lucy conciliatoriamente. Acho que ainda estou fraca e minha cabeça não quer pensar. Não sabia que sua infância foi durante os anos de guerra, por isso fiz perguntas bobas. Não precisa me contar se não quiser se lembrar, e ele nasceu um ano antes do início da guerra e não se lembrava nem um pouco dos anos de guerra. Lembre-se, e disse a enfermeira em um tom bastante conciliador, mas com um evidente toque de amargura. Se eu tivesse me esquecido. Vou lhe dizer agora que já comecei. E nosso médico se atrasou em algum lugar. Os dois pacientes ficaram em silêncio e olharam para o narrador com uma expectativa de simpatia e gratidão. Kate respirou fundo, reunindo seus pensamentos, ou talvez seu espírito, para a história. Nosso pequeno vilarejo era pequeno, com cerca de 20 metros. Não me lembro como se chamava, e não sei agora. Vivíamos principalmente de pomares, não tínhamos gado, era caro e problemático. O trabalho na fazenda coletiva tomava muito do nosso tempo. O único animal de estimação que tínhamos em casa era um gato, Musca. É claro, pensou Lucy. Onde você pode ir sem um gato? E Cathy, por sua vez, sorriu gentilmente. Dava para perceber que ela estava feliz por pensar em Musca. Vovó Madi disse que aquele gato era nossa babá. Minha avó me levava para o quintal, cercando-me com bancos para que eu não rastejasse para longe, e ela corria pelo quintal ou cavava no jardim. Eu me sentava, mas ficava entediado e chorava. E então Musca vem até mim. Ela me esfrega por todos os lados, lambe meu rosto, toca minhas patas, me acalma, assim. A vovó costumava dizer, você esfrega as orelhas dela, morde o rabo dela e amarra as patas dela com pretzels, mas ela aguenta. Ela entende que é uma criança, que você não pode machucá-la. Então ela cuidou de mim, e depois dos pequenos. Mas esses são menos agora, eu ajudava como babá lá. E Musca me seguia pela aldeia como um cachorro. Ele me via indo a todos os lugares, e quando a guerra começou, levaram todos os nossos homens para a frente de batalha,
e meu pai também. Só restou um homem em todo o vilarejo, o tio Archie. Sua casa ficava em frente à nossa e ele sempre vinha nos visitar como vizinho. Era assim que os mais jovens o chamavam, Archie, pois não conseguiam pronunciar Sergei. Ele era coxo, andava em uma cadeira de madeira, onde um homem assim poderia ser útil. Ele pediu um emprego, mas foi recusado. E ficamos apenas com mulheres, crianças e alguns idosos. É claro que os vilarejos vizinhos foram rapidamente tomados. Mas nós não sabíamos de nada. Nosso vilarejo ficava na periferia, ouvíamos todas as notícias apenas pelo rádio, não havia outra maneira. Podíamos ouvir os combates de longe, mas não sabíamos o que estava acontecendo, quem estava ganhando. Mas nossa ignorância não durou muito tempo e o narrador ficou em silêncio novamente, olhou para a janela e depois para a porta. O médico vai demorar muito para chegar hoje? Murmurou ela, como se fosse para si mesma. Depois suspirou e continuou a falar. Era um verão quente e seco. Mas estava especialmente quente naquele dia. Mamãe e Mad levaram os colchões de penas e os travesseiros para fora e os colocaram para torrar ao sol. Elas abriram o porão para secar um pouco. Tínhamos 2 porões, um na casa e o segundo do lado de fora, nos arredores do terreno, onde guardávamos as batatas. Todas as batatas tinham saído durante o inverno, então eles abriram o porão para fritá-las. Estávamos todos do lado de fora com as crianças, e minha música estava por perto. Eu a segurava como se fosse uma boneca e, de repente, ela se soltava e fugia de mim. Eu a segui, e ela saiu do quintal para o porão aberto. Eu a persegui e ela correu para o porão. Ela guinchou e pulou as escadas, era tão esperta. Eu fui atrás dela, mas tropecei e caí no porão. A vovó Mad viu e correu atrás de mim. Eu a ouvi me chamando lá de cima, mas não conseguia me levantar, pois minha perna estava muito machucada. Então ela começou a lutar e a descer atrás de mim. De alguma forma, ela se virou ao descer o corredor e deixou cair o suporte, e a tampa do porão se fechou sobre ela. Embora fosse de madeira e estivesse rachada, era pesada e apertada, de modo que não podia ser aberta por dentro. Bem, a vovó Mad veio até mim e me apalpou todo. Ela disse que você não tinha quebrado nada, Kate, só estava machucada e assustada. Você pode voltar lá para cima sozinha. Então, subi a escada, empurrei a tampa, mas ela não me soltou. E é inconveniente empurrá-la da escada, não dá para empurrá-la para lugar nenhum. Vovó bateu, discutiu, gemeu e desceu comigo. Sentamos um ao lado do outro, sentados. Musca está aqui, miando alguma coisa. Vovó Madia repreendeu, dizendo que ela era uma mulher perversa que atraiu Irka para cá e eu atrás dela, menina travessa. Então, estamos sentados aqui, o que mais podemos fazer? Esperamos que a mamãe nos procure, nos chame, dê uma volta pelo quintal e veja que o porão está trancado. Talvez ela perceba, ou os pequeninos lhe mostrem. Ficamos sentados ali por um longo tempo, ninguém estava nos procurando. Havia algum barulho do lado de fora, fizemos algum barulho em resposta, mas não muito. Não adiantava gritar, doía bater na tampa com os punhos, e eles também não nos ouviam. Adormeci no colo da minha avó Madi, durante o sono, senti o cheiro de carne frita vindo debaixo da tampa do porão, como costeletas ou, digamos, kebab. De onde viria a carne àquela hora? Fiquei deitado, pensando, que sonho bom. Depois fiquei com fome e finalmente acordei. Vovó também estava cochilando, eu a ouvia roncar. Não sei por quanto tempo dormimos assim. Eu reclamei, dizendo que estava com fome. Então ela me disse para rastejar até o poço e dar uma olhada. Talvez houvesse batatas ou cenouras por ali. Então comecei a vasculhar. Não encontrei nenhum alimento, mas encontrei um punhal grosso. Não sei de onde ele veio no porão. Contei a Baba Mad, ela o encontrou, pegou-o e começou a bater na tampa com ele. Era mais fácil usar o punhal do que as mãos na escada, que ia do chão até a borda do espaço. Minha avó conseguiu mover um pouco a tampa do porão com ela e depois a empurrou para baixo pouco a pouco. Isso abriu o caminho para nós. Quando saímos do porão, vimos que nossa aldeia havia desaparecido. Como assim, desapareceu?
Perguntou Leslie. Vocês entraram em um mundo paralelo, como na ficção científica. Não, querida, suspirou Kate. Era o nosso mundo, o mundo real. E as cinzas de nosso vilarejo também eram reais, até mesmo fumegando em algum lugar. Tudo o que restava de nossa casa era a ilha do fogão e uma pilha de toras queimadas. E das casas dos vizinhos também, onde mais, onde menos. Sem casas, sem celeiros, fumaça e cinzas, brasas, ruínas e o cheiro de queimado acima de tudo. Baba Madi permanece de braços cruzados, incapaz de dizer uma palavra. Olho em volta, sem entender nada. Musca aparece atrás de nós, gritando algo. Aqui vemos um homem vindo do terreno vizinho. Olhamos mais de perto e vemos que é o tio Archie, todo sujo, arranhado e maltrapilho. Ele nos contou tudo, como foi. Ele estava escondido na casa quente. Ouviu um barulho na rua, olhou pela janela e viu alemães em motocicletas chegando à cidade. Eles pararam no meio da rua, espalharam-se pelos pátios e começaram a tirar todo mundo das casas. Revistaram celeiros, banheiros, todas as dependências, em geral. Um dos soldados agarrou nossa mãe e começou a virá-la em todas as direções, apertando-a e tocando-a. Ela era linda, então ele decidiu tocar nela. Ela era linda, então ele decidiu se divertir. Mas minha mãe se virou, pegou uma pá e o atacou. Quando ele se esquivou, outro soldado veio por trás e atingiu minha mãe na cabeça com uma metralhadora. A coronha do rifle atravessou sua cabeça. Ela caiu no chão, foi arrastada para dentro de casa, as crianças foram levadas com ela e trancadas. Então Archie viu os soldados se aproximando de sua casa. Ela tinha uma casa estranha, com duas entradas. Uma porta dava para a rua e a outra, da casa, para o jardim. Então, ele pulou pela segunda porta e caiu na plantação de framboesas. Ele tinha um grande pomar de framboesas, sem cuidados, todo emaranhado. Então ele se escondeu lá, nos arbustos, para não ser visto. Ele observava tudo de lá. Os alemães reuniram todos os aldeões na rua, mulheres e crianças mais velhas em uma coluna. Os demais foram colocados nas casas mais próximas e as trancaram, encharcaram as casas com gasolina e as incendiaram. Era um verão quente e seco e a gasolina também. Ela pegou fogo rapidamente. As mulheres gritavam, as crianças choravam, as pessoas trancadas em suas casas batiam nas janelas. Uma tia desceu da coluna, correu para casa, sua mãe estava deitada, incapaz de andar. Então eles atiraram nela com uma metralhadora. E levaram nossos aldeões pela estrada, atirando apenas para cima. E Archie, assim que a coluna desapareceu, rastejou pelos arbustos até um tanque de água. Ele mergulhou e esperou que o fogo passasse. E quando o fogo se apagou, ele vasculhou a aldeia para ver se mais alguém havia sobrevivido. Foi assim que ele nos encontrou. Archie disse: estou sentado aqui olhando para tudo isso, cerrando os punhos, chorando como um garotinho. E percebo que não há nada que eu possa fazer. Não vou ajudar ninguém, vou acabar me matando. E estou muito chateado com isso. Uma jovem pegou uma pá, ela não estava com medo. Mas eu, um homem, um soldado, passei por uma guerra e estou sentado nos arbustos. E mais ele disse isso mais tarde. Mas, assim que ele me contou tudo, minha avó Madi se virou e caminhou em direção à nossa casa. Lembro-me de que ela estava caminhando, com as costas retas. Ela sempre teve uma boa postura, pois desde pequena foi educada para não se curvar. Mas, então, aquelas costas retas tinham algo de assustador. Como se ela tivesse se transformado em madeira, como se não fosse uma mulher viva, mas um ídolo pagão flutuando no chão, pesado e desajeitado. A avó chegou à varanda, caiu no chão e uivou. Kate ficou em silêncio. Depois, voltou-se para a vizinha. Você diz, Lucy, educação aristocrática, dignidade, esse tipo de coisa? Mas eu lhe digo que, nos momentos de maior tristeza, do mais negro desespero, todos os seres vivos, aristocratas, camponeses, lobos da floresta e cães vadios, uivam da mesma forma. Era um uivo terrível, que vinha de dentro, contorcendo todo o corpo. Archie e eu estávamos observando, mas não conseguíamos nos mexer.
Achei que deveríamos ir até ela para confortá-la, mas aquele uivo terrível nos prendeu ao local como se estivéssemos atordoados. Mais tarde, percebi que não teríamos feito nada e como podemos consolar quando um homem perde repentinamente sua filha, seus netos, seu abrigo e sua vida inteira, na verdade. A vovó Mad deveria ter chorado tudo sozinha, chorado, desabafado. Não há ajuda em um caso como esse, a responsabilidade é do próprio homem. O mais importante é não interferir com ele. Lucy baixou os olhos. Ela não sabia o que dizer. Nunca havia experimentado tais emoções antes, até mesmo a morte de seu marido e de seus pais, que ela considerava inevitável e garantida. Mas a história da enfermeira a havia abalado. E não apenas ela. Deus, que terrível! Leslie murmurou e soluçou. Depois fomos para a floresta, continuou Kate, sem prestar atenção aos soluços. No início, tentamos ir para uma aldeia vizinha, para outra, mas não adiantou, havia alemães por toda parte. Então decidimos nos esconder mais profundamente e esperar a chegada de nossos soldados. Eles não podiam parar de vir, não é mesmo? Mas logo percebemos que não conseguiríamos sobreviver nem mesmo um verão na floresta. Não tínhamos nada conosco, nem ferramentas, nem roupas quentes, nem comida. Apenas Archie tinha uma faca, ele a pegou quando saiu correndo de casa. E um balde do poço, no qual costumavam carregar as brasas do fogo. Nós o guardamos como a menina dos nossos olhos, pois era como a morte ser deixado na floresta sem fogo. Então, nós três fomos para a região vizinha. Nós quatro, é claro. Musca foi conosco, eu me recusei a ir sem ela. Convenci Baba Madi que eu a carregaria por todo o caminho, mas que não a deixaria. E a vovó não se importou. Ela disse: como posso deixá-la aqui se ela salvou nossas vidas? Se eu não tivesse atraído você para o porão, Kate, estaríamos aqui nas ruínas como brasas. E ela se desculpou com Musca, dizendo que eu não deveria tê-lo provocado no porão, gato. Se eu soubesse antes, teria mandado minha filha e meus netos correrem atrás de você. De qualquer forma, Musca veio conosco. Em parte eu a carregava em meus braços, em parte ela corria ao meu lado. Naquela época, também não andávamos rápido, não tínhamos muita força. Andávamos com fome, cavávamos raízes e mastigávamos grama. Depois, no meio do verão, vieram as bagas e os cogumelos, e ficou mais fácil. Então Musca, como você pode imaginar, nos alimentava. Ele caçava enguias, ou pássaros maiores, ou sapos, e os trazia para nós. Archie as cortava, assava-as em pedaços em galhos sobre o fogo e nós as comíamos. Você comia rãs? Leslie não conseguia acreditar. Nós também comíamos rãs, concordou o contador de histórias. Por que não as comeríamos? Os franceses os comem, mas o que nós temos de pior, no final, Musca nos salvou. No outono, estávamos exaustos e nunca chegamos à região vizinha, nos perdemos, não havia outro caminho. Em uma manhã, ela nos acordou e nos chamou para ir a algum lugar. Ela se afastava alguns passos, virava-se, olhava para nós e miava. Então, nós a seguimos. Parecia um deserto impenetrável, mas ela continuava nos chamando. Andamos, não sabemos porquê, mas andamos. E, finalmente, chegamos a um acampamento de guerrilheiros, estava tão escondido que nós mesmos não o teríamos encontrado. O gato é um animal, ele entende essas coisas melhor do que um homem. Ele sentiu o cheiro do abrigo e nos levou até ele. Nosso Salvador. Vivemos no acampamento por um tempo, nos recuperamos, descansamos, comemos um pouco. E então os partisans mandaram Madi e eu para a ferrovia, eles tinham seu próprio pessoal na estação, como chamá-la corretamente, eu não sabia na época, e agora não sei. Em geral, eles nos colocaram no trem com os evacuados, com ele estávamos lá. Foi lá que finalmente nos estabelecemos. Vovó Madi viveu comigo a vida toda, até os 90 anos de idade. Ela também tinha bisnetos. E onde quer que morássemos com ela, sempre alimentávamos os gatos de rua, tratávamos deles e cuidávamos para que recuperassem a saúde. Agradecíamos a toda a família de gatos por estarem vivos. E eu ainda agradeço.
Se não fosse pelo gato, eu não estaria neste mundo. E quanto à sua músia, você não a levou com você para Sverdlovsk? Não, Kate balançou a cabeça. Muska e Archie ficaram no campo partidário. Archie queria se vingar da aldeia e de seus companheiros, então se juntou ao movimento partidário. Eles não deram muita importância à sua perna de pau. Muska se recusou a vir conosco. Achamos que ela nos disse que havia nos ajudado o máximo que pôde. E ela só era bem-vinda no campo, pois havia muitos ratos nos fossos. Então, nosso gato, considere, também foi com os guerrilheiros, concluiu o contador de histórias com um sorriso. Você, Kate, também deveria escrever livros, disse Leslie. Que destino! Os olhos da menina ainda estavam úmidos, mas o gato partidário parecia tê-la animado um pouco e acalmado. Não, Katia acenou com a mão. A Rússia está cheia de destinos assim, você só precisa procurar. É lá que as pessoas são intransigentes. É lá que todos têm uma noção de dever e dignidade, não importa se são aristocratas ou camponeses. Lucy percebeu o comentário, mas não respondeu. Ela estava chocada demais com a história que sua vizinha lhe contará. Na alma de uma mulher surgiram ao mesmo tempo horror, pena, vergonha, constrangimento, vergonha, empatia e admiração. Até que tudo isso se acalme, não quero falar em voz alta. E não tenho livros para escrever, acrescentou a enfermeira. Eu é que consigo falar bem em voz alta, mas no papel não consigo juntar duas palavras. Até mesmo as letras sempre foram difíceis para mim. Aqui está o nosso médico. Evan, estamos esperando por você. Mamãe, acorde. Lucy escutou seu sonho. Ela não queria abrir os olhos. Durante toda a noite, ela relembrou a história de Kate em sua cabeça, sentiu empatia com as provações que a idosa e sua família haviam suportado, simpatizou com suas tristezas, ficou horrorizada com as visões da aldeia queimada e da mulher com uma pá, lutando contra os soldados alemães. Ela se corrigia por ser tão fria e arrogante com a vizinha, por considerar a gentileza para com ela abaixo de sua dignidade, por tirar sarro de suas brincadeiras com os gatos. Por causa de todas essas preocupações, ela só conseguia dormir de manhã. E então? Mamãe, acorde. Minha voz soou irritada. Uma mão forte agarrou o ombro de Stone e o sacudiu. A mulher abriu as pálpebras com relutância, mas logo se animou. Elizabeth estava em pé na frente da cama. Elizabeth, minha filha. Lucy estava ao mesmo tempo envergonhada e encantada. Beth finalmente entendeu você? Beth? Sim, ela ligou há uma semana, ela deu de ombros. Eu não tive tempo de sair para ver você. Você sabe, negócios. E seu horário de visita é terrivelmente inconveniente. Acabei de chegar, dei uma nota de 10 à enfermeira para que ela entrasse na enfermaria e Leslie se contorceu na cama ao lado dela, levantou a cabeça e olhou com curiosidade para a hóspede. Olá, ela disse. Elizabeth ignorou a saudação. Vejo que você tem um bom lugar aqui, um quarto no segmento VIP. Foi o que a enfermeira que me deixou entrar me disse, explicou a moça. Vamos lá, disse ela, temos quartos VIP aqui. Bem, foi o que pensei, pode apostar, minha mãe não vai mentir com todo tipo de... E Lucy se sentiu corada. Como está indo? Ela perguntou à filha. Sim. Bem, eu estou bem, murmurou Stone. De repente, ela se sentiu desconfortável ao falar com Elizabeth daquele jeito, dormindo, sem se lavar e sonolenta depois de uma noite agitada. Além disso, sua bexiga de repente começou a lembrá-la de si mesma. Elizabeth, há uma bacia embaixo da cama, disse Lucy timidamente. Dê-me isso, por favor. Onde está sua enfermeira? Perguntou a filha, sem sair do lugar. Soube que uma avó está seguindo até aqui. Você contratou alguém? É uma vizinha que cuida de mim, explicou a mulher. Uma vizinha? Qual delas? Acho que você nunca falou com ninguém além de Beth. Elizabeth ficou surpresa e parecia ter se esquecido completamente do pedido de um barco. A nova vizinha do quintal, Kate, explicou Lucy. A senhora dos gatos malucos? Sua filha levantou as sobrancelhas.
Você é amiga dela ou algo assim? Cuidado, mamãe, cuidado. Dizem que os zoológicos são contagiosos. Em breve, também, você estará nas ruas cheias de pulgas e vira-latas, e Lucy corou ainda mais. Ela se arrependeu de uma vez, em um momento de irritação, ter descrito à filha nova vizinha e suas emoções em relação a ela. Pelo canto do olho, a mulher notou o rosto de Leslie. A garota mal pôde se conter para interromper as reflexões de Lizzie e sair correndo em defesa de Kate. De repente, porém, a filha percebeu: você disse que ela estava trabalhando como enfermeira. Bem, você terá cuidados profissionais. Bom para você, que sabe a quem recorrer. Embora, é claro, eu preferisse ter uma enfermeira a um enfermeiro. Mas isso provavelmente é mais caro, não é? Você, provavelmente, com seu tratamento, e já com 1 centavo, dado o quarto que você. Elizabeth, a nave, tentou se lembrar de Lucy. Mas então a porta se abriu e Kate entrou, carregada com uma sacola de compras, como sempre. Bom dia, ela a cumprimentou calorosamente. Oh, já temos uma visita. Não é um pouco cedo? Há uma razão para o regime. Eu não me encaixo no seu regime, disse Elizabeth, não posso deixar os clientes passarem metade do dia em hospitais. É claro, disse Leslie, como se estivesse falando consigo mesma. Os clientes são mais caros do que uma mãe, e Elizabeth virou-se bruscamente para a moça, e Lucy percebeu que um escândalo estava prestes a estourar. Ela se apressou em intervir. Kate, esta é minha filha Elizabeth, disse ela. Ela está com a agenda apertada. Não nos denuncie aos médicos, por gentileza? Elizabeth, esta é a Kate. Ah, é você quem cuida da mamãe, disse a filha. Oh, isso é ótimo. Ela não pensou em cumprimentar, é claro. Já que sua enfermeira está aqui, eu vou embora, não vou incomodá-la, disse Elizabeth. A propósito, ela vai lhe dar uma mamadeira também. Não está esperando o médico? Poderíamos conversar um pouco, perguntou a enfermeira. Por que eu faria isso? Elizabeth ficou surpresa. Vejo que minha mãe está viva, bem cuidada, o que mais? Eu não entendo nenhum termo médico. E o médico dela provavelmente vai me repreender por violar o regime. E ela pegou sua bolsa e se virou para Kate. Eu lhe devo alguma coisa? O que quer dizer com isso? A mulher não a entendeu. Bem, por cuidar de você, explicou Elizabeth. Você está desperdiçando seu tempo, sua energia. Katy franziu um pouco a testa. Eu não lhe devo nada, tudo bem, ela respondeu severamente. Estou apenas ajudando, humanamente, como vizinha. Está tudo bem, ela se acalmou imediatamente. Sim, a propósito, mamãe, eu lhe trouxe um convidado, quase esqueci, e a filha remexeu na bolsa e colocou uma sacola cheia de chebureques aromáticos, gordos e fritos na mesa de cabeceira. As mulheres olharam para ela com perplexidade. Lucy sentiu vontade de chorar ou de cair do beliche de vergonha. Sua sogra havia enlouquecido ontem, explicou Elizaveta sem vergonha. Ela fritou uma bacia inteira, o que vamos fazer com eles? Harry tem gastrite, eu estou de dieta e os meninos não comem essas coisas. Você conhece os adolescentes de hoje, tudo o que eles querem comer é hambúrguer e pizza. Está na hora de você ir embora, Elizabeth, disse Kate, repentina e firmemente. A garota não discutiu e saiu rapidamente pela porta, acenando para a mãe. Houve silêncio na sala. Lucy cobriu o rosto com as mãos. Leslie disse lentamente com surpresa: que diabos é isso? Mas Katy silenciou a garota com um rápido olhar. Ela se inclinou em direção à sala de estar, mas Eva entrou com sua ronda matinal. Quando ele viu o pacote na mesa de cabeceira, congelou no meio do quarto e olhou com raiva para a enfermeira. Kate, disse ele, ameaçadoramente, o que você está fazendo? E as lentilhas? Lucy teve sua vesícula biliar removida e passamos horas na sala de cirurgia tentando mantê-la viva. E você quer desfazer todo o nosso trabalho? Toda criança sabe que uma dieta rigorosa é necessária após uma operação como essa, e você, com sua experiência em nosso campo. É sério que você vai dar isso de comer à sua pupila?
Que tipo de sabotagem é essa? Stone abraçou o travesseiro. Ela já estava terrivelmente envergonhada de sua filha e de seu presente inapropriado, que mostrava tão claramente seu desprezo pela mãe. Ela não tinha ideia de como explicar isso ao médico. Lembrou-se com amargura de como havia esperado por Lisa, esperando que ela cuidasse dela, que se livrasse de sua vizinha mal-amada. E zombou de si mesma, havia se esquecido do que era sua filha, como ousava imaginá-la como enfermeira. E para aumentar a angústia mental, sua bexiga estava cada vez mais ativa. Evan, Kate veio correndo. O que você acha? Eu trouxe isso para você, quero dizer, não só para você, mas para todo o residente e as enfermeiras. Sabe, fiquei um pouco louca ontem à noite, fiz uma tigela inteira. Meu filho tem gastrite, minha nora está de dieta. E os netos não comem essas coisas, eles querem hambúrguer e pizza, sabe como são os adolescentes de hoje, ela reclama. Eu sei que você está vindo com suas rondas, então eu as tirei imediatamente para dar a você. Pegue-os agora, imediatamente, depois que a equipe tomar seu chá. E vamos nos lavar com Lucy, porque ainda não tivemos tempo, acabei de chegar, estou atrasada e durante essa conversa, Kate deu ao médico um saco com as infelizes lentilhas e o empurrou em direção à porta, depois de garantir sua promessa de voltar em meia hora. Depois de acompanhar Eva até a saída, a mulher se aproximou do leito de sua pupila. Lucy, você está bem? Perguntou ela, pensativa. Vamos nos lavar? Estou com nojo, admitiu Lucy com franqueza. Vamos nos lavar, mas primeiro, Cathy, eu lhe peço, me dê uma panela. Lucy se recuperou gradualmente. Depois de uma semana e meia, ela começou a se levantar da cama, andar pelo quarto e depois pelo apartamento. A atmosfera da sala de cirurgia a surpreendeu. Somente o corredor estava limpo e arrumado. As enfermarias não passavam por reparos há muito tempo e sua limpeza era muito relativa. Na verdade, quando a tinta estava descascando das paredes, não era uma tarefa fácil limpá-las. Por mais que as enfermeiras da ala se esforçassem, elas não conseguiam manter a esterilidade e a aparência limpa dos visitantes. A maioria das enfermarias tinha de 6 a 9 leitos. Os corredores estreitos entre eles eram ocupados por mesas de cabeceira. Quando era necessário trazer uma maca para a enfermaria, por exemplo, ao posicionar um paciente da sala de cirurgia, fazia-se uma confusão, as mesas de cabeceira eram movidas para o corredor, as camas eram movidas para que a maca pudesse passar, os pacientes que estavam andando eram convidados a se levantar de seus assentos por um tempo. E sobre toda essa bagunça havia um forte cheiro de corpos suados, remédios, dejetos humanos, sangue empapado, pus e outras secreções. Não importava o quanto fosse lavado, não importava o quanto fosse arejado, não importava o quanto de quartos houvesse, era impossível se livrar dele. Lucy agradeceu ao destino por estar deitada em condições mais confortáveis. No entanto, ela percebeu que o destino não tinha nada a ver com isso. Mesmo depois da visita de Elizabeth, ela havia se interessado pela menção da filha sobre as salas VIP. Ela tentou perguntar a Kate e obteve uma explicação simples. Quando você entrava, não havia camas nas salas normais. Você podia ir para o corredor ou, aqui, para a sala de pagamento, desde que houvesse vagas. Bem, eu pedi que não o colocassem no corredor, pois é impossível estar nessa condição depois de uma operação. Por sorte, Evan e eu nos conhecemos há muito tempo, e ele foi com o fluxo, e Stona tentou fazer perguntas sobre o custo do quarto. Quanto tempo eu ficaria aqui? O que aconteceria se eu precisasse de um lugar pago de repente? Mas Kate apenas brincou e disse ao seu pupilo para não se preocupar com os detalhes. O mistério da praça VIP surgiu inesperadamente para Lucy e a abalou, talvez, mais do que tudo o que ela já havia aprendido sobre sua vizinha enfermeira, e naquele dia, 3 semanas após a operação, Leslie recebeu alta. A garota havia se recuperado totalmente e estava alegremente agitada pelo quarto, juntando suas coisas e sonhando alto que a primeira coisa que faria quando chegasse em casa seria tomar um banho de espuma perfumada. Havia um chuveiro na enfermaria, mas os pacientes eram proibidos de se lavar, tinham de esperar até que os pontos estivessem completamente cicatrizados. Portanto, desde que estavam no hospital, desde que puderam se levantar e andar com confiança, eles só tinham recebido massagens corporais e bidês.
Lucy sentiu uma leve inveja da garota. Leslie foi buscada por seu pai, um homem de meia idade, vestido de forma cara e elegante, que se comportou com uma educação contida. A garota deu um abraço de despedida em Lucy e Kate a arrastou até o carro. Stone se deitou na cama e fechou os olhos. Fazia quase um mês que ela não ficava sozinha em casa, em relativo silêncio. Afinal, ela sentia muita falta dele. Ela ficou quieta e apreciou o vazio ao seu redor e a ausência de sons estranhos, a chance de relaxar e não segurar o rosto, de descansar de todos, pelo menos por alguns minutos. Quando a porta do quarto tocou suavemente, ela não abriu os olhos, querendo prolongar um pouco mais sua solidão. Talvez Kate pensasse que ela havia adormecido e continuasse com seus afazeres por um tempo. Os passos de duas pessoas se agitaram no cômodo. Em seguida, houve um leve farfalhar ao lado da cama e a voz de Cathy saiu em um meio sussurro: Bem, foi o que eu pensei. Deixei-o debaixo do travesseiro. Vamos lá, vamos embora. Você não deveria ter subido, eu mesmo teria trazido. Espere, Kate, respondeu a voz de um homem, também abafada. Lucy reconheceu o pai de Tatiana. Eu vim com você de propósito para conversar em particular. Diga-me, quanto tempo sua pupila terá que ficar no hospital? Até o final da próxima semana, ou seja, 10 dias. Você já decidiu o que vai fazer com a ala? Kate hesitou, ainda não. Mas vou falar com o gerente da ala hoje. No momento, há uma vaga nos quartos pagos, com sorte, nem todas serão preenchidas nos próximos dias, então não precisaremos nos preocupar. Evan prometeu me ajudar com essa conversa. Kate, há uma solução mais simples. Eu pagarei por esse quarto pelos próximos 10 dias. Então, ele será seu e você realmente não precisará se preocupar. Consideraremos isso como seu pagamento por cuidar de Tânia. A voz da enfermeira ficou constrangida. Recebi minha taxa integralmente. Você deixou Lucy deitada aqui, não se opôs a uma segunda cama. Esse foi o nosso acordo, não foi? Leslie recebeu alta, você não precisa mais dos meus serviços. Então considere isso uma gorjeta, a voz do homem era insistente. Veja bem, Kate, não é só porque você me poupou o custo de uma enfermeira e o trabalho de encontrar uma. Eu vejo a maneira como Leslie interage com você, a maneira como ela se relaciona com você. Isso é mais importante para mim do que o atendimento profissional. Você deu apoio emocional à minha filha, não deixou que ela entrasse em depressão após a operação, tornou-se um verdadeiro amigo para ela. Isso é muito importante para ela e significa muito para mim. Eu estava muito preocupado em minha viagem de negócios sobre como Leslie estava reagindo a tudo. Ela é uma pessoa caseira, nunca foi a um acampamento infantil, nunca ficou muito tempo longe de casa sozinha. Eu estava preocupado que ela estivesse assustada com o novo ambiente, que estivesse se sentindo oprimida pela dor e pelo desamparo. Mas nem ontem nem hoje ela mencionou nada disso. Mas ela o elogiou muito e até pediu permissão para convidá-lo a nos visitar. A propósito, você concordaria em nos visitar? Sim, é claro, disse Kate, confusa. Eu também gosto muito da Leslie. Tudo bem, disse o homem. Então vá e leve o livro para Tânia e combine com ela o dia de sua visita. Enquanto isso, irei ao departamento de contabilidade e farei o pagamento por 10 dias de uso deste quarto. Estarei lá embaixo para lhe entregar a papelada. E, Cathy, mantendo sua modéstia, se 10 dias não forem suficientes, ligue para mim e eu lhe pagarei o extra. É sua gorjeta, lembra-se? Havia um sorriso na voz do homem. Um ruído de passos, uma batida suave da porta, e Leslie Lovna estava sozinha novamente. O diálogo que ela havia ouvido a deixou atônita. Era por isso que sua enfermeira também tinha sido tão diligente nos cuidados de Leslie. Ela havia feito um acordo com seu pai de que, em troca dos cuidados com a menina, deixaria Stone ficar em seu quarto. Ela não queria que sua colega de quarto, uma estranha para ela, ficasse deitada no corredor após a operação e depois em um quarto apertado com uma dúzia de camas que cheiravam a relâmpago. É preciso ter uma certa inteligência para perceber os outros, para antecipar suas reações. Nossa, Kate não tem isso, ela relembrou suas próprias palavras com constrangimento.
Descobriu-se que a mulher que ela julgava ser uma enfermeira ignorante tinha mais do que inteligência e empatia, decência e capacidade de tomar decisões rápidas. E compaixão, simples compaixão humana. Acontece que isso não se aplica apenas a gatos. Abençoada, Betty a chamou. Não, não era abençoada. Apenas uma pessoa normal, que conseguiu manter a pureza de alma e a verdadeira nobreza em todas as suas provações, sem perder a compaixão pelos outros. Deus, é uma pena que eu não tenha visto isso antes. Lucy, vamos fazer um jantar para comemorar sua alta amanhã. Peixe cozido no vapor. Kate anunciou triunfante, tirando as panelas da geladeira. Moiva. Stone fingiu estar assustado. A enfermeira riu, e a pessoa responsável riu depois dela. Comprei um salmão rosa para a ocasião. Anunciou Kate. E meus gatos estão comendo a doca agora, estão se divertindo muito. Minha cunhada disse que não gosta de sentir o cheiro de capelim cozido 2 vezes por semana, então ela está comprando a doc para eles. Oh, tenho medo de que eles torçam o nariz para o meu peixe barato. E por que você não compra peixe no atacado? Perguntou Lucy, mastigando com prazer o salmão rosa cozido no vapor. Afinal de contas, lá é mais barato do que nas lojas. Você poderia comprá-lo com o mesmo dinheiro que o adoc. Você teria de ir lá, e isso me custa, e é muito caro. Por que você não pergunta a Betty? Sugeriu Stone. Ela e o marido vão lá com frequência, recebem pedidos dos vizinhos e trazem o que você precisa. Que tipo de economia é essa? Kate riu. Uma vez ela se ofereceu para me trazer uma caixa de presuntos e eu aceitei. E quando eu trouxe, ele me cobrou muito caro. É mais barato comprar no mercado mais próximo. Ela disse que era por causa da entrega, por causa da economia de tempo, mas o que você queria? Eu não queria isso. Recusei-me a comprar os presuntos dele, disse-lhe que os comesse você mesmo. Ele não ofereceu novamente. Lucy perguntou à enfermeira o preço que Betty havia oferecido e ficou surpresa ao ouvir o mesmo preço que sempre pagava a vizinha. Só que ela não ia aos mercados de Stone, pois não parecia ser um bom lugar para ela, e preferia fazer compras nas lojas. E descobrir quanto custava uma caixa a preço de custo, e até mesmo checar a informação com Betty, simplesmente não lhe ocorria. Então a vizinha ágil estava descaradamente tirando vantagem disso? Tanto para a velha guarda, tanto para a investigadora principal, a esposa de um acadêmico? Stone ficou indignado. É claro que ele não vai confrontar seu colega. Mas ele não vai parar de comprar para ela, isso é certo. Não por ganância, mas porque ele não quer enfrentar a desonestidade mais uma vez. Ao tomar essa decisão, Lucy ficou um pouco surpresa consigo mesma. Há um mês, depois de ter recebido essa informação, ela dificilmente teria tomado essa decisão. Pelo contrário, ela teria justificado a decisão para Betty, pensando que a entrega e o tempo economizados realmente valiam o dinheiro, que a cooperação com seu vizinho seria benéfica para ambos e algo do gênero. Da mesma forma que, por exemplo, ele constantemente inventava desculpas para Lisa. Mas agora, depois de todas as preocupações do último mês, Stone decidiu firmemente, por conta própria, aceitar a verdade sobre as pessoas, por mais desagradável que pudesse parecer. E ajustar seu comportamento em relação a essas pessoas de acordo com isso. Ela não tinha muito tempo de vida para desperdiçar com aqueles que a odiavam ou desprezavam. Eles receberam alta por volta do meio-dia. A essa altura, suas coisas já estavam empacotadas e o quarto arrumado. Lucy lavou e secou a cabeça e colocou o vestido e os sapatos que sua vizinha havia trazido de casa. Ela estava totalmente preparada para deixar a enfermaria. Enquanto descia as escadas, ela raciocinava em voz alta: como vamos chegar lá, Kate? Não há ônibus direto daqui, teremos que trocar de ônibus? Que ônibus, Lucy? A vizinha riu: o carro está esperando. Ela abriu as portas do hospital Stone, atônito, viu um enorme jipe preto espalhando o cheiro de diesel ao seu redor. Atrás do volante, um bandido de cabeça raspada sorria com todos os 32 dentes.
Aqui, Billy concordou em ajudar, disse Kate em um tom satisfeito, e arrastou seu vizinho atônito com ela. O bandido, chamado Vitalik, saltou do carro, acenou para as mulheres e abriu galantemente as portas do jipe. Ele ajudou Lucy a entrar no banco de trás e disse a ela: "Você pode ir até deitada, se necessário. O tamanho permite isso, portanto, não seja tímida." Stone olhou ao redor da cabine com interesse. Surpreendentemente, o interior não cheirava a combustível, havia um frescor agradável e uma leve fragrância de colônia cara. Olhando pelas janelas, Lucy ficou surpresa ao ver que, da altura do jipe, quase não havia pessoas nas calçadas. "Como você percebe os pedestres, Vitaly?" perguntou ela. Com dificuldade. "Bem, estamos todos prontos? Vamos lá." Billy the Bandit conversou animadamente com Irina Mateyevna durante todo o trajeto. Descobriu-se que o bandido tinha uma gata com um pedigree impossível, Brunilda, com um caráter muito complicado. Billy e sua família estavam sendo atormentados pelo animal há muito tempo, pois não sabiam como criá-lo. Mas a ex-enfermeira conseguiu dar ao animal uma vida digna. Mas a antiga enfermeira conseguiu dar um conselho valioso ao bandido. Então, por sugestão dela, Billy trocou o enchimento da caixa de areia de Brunhilde, e não havia mais poças em locais inadequados. A família comprou vários postes para arranhar e escaladores para que a gata tivesse um lugar para liberar sua energia sem destruir o apartamento. Brunhilde era passeada em um arreio e alimentada com aveia germinada, o que fez com que os ataques da gata às flores de interior cessassem e os vasos de flores quebrados se tornassem uma coisa do passado. Bem, e mais um pouco, sobre as pequenas coisas. Lucy não se lembrava de todas as sutilezas da criação de gatos, porque em algum momento ela se sentiu pior. Ela foi sacudida durante o trajeto, seus pontos começaram a doer, mas pareciam ter se curado, e ela ignorou algumas conversas. Perto do final da viagem, a mulher decidiu aceitar a permissão de Billy e se deitou no banco. Mas quando o jipe parou, ela pensou com horror que agora teria que se levantar e se debater para sair do interior alto. Ele praticamente não tinha forças para isso. Billy abriu a porta pelo lado de fora, olhou para o banco de trás, e então, com certa destreza, pegou Lucy nos braços, carregou-a para fora da cabine e para a entrada da garagem. "Permita-me, senhora", disse ele galantemente. "Vou cuidar dela um pouco. Fazia muito tempo que eu não carregava mulheres tão graciosas e esbeltas em meus braços." "Você deveria ter carregado sua esposa", resmungou Lucy, que estava no andar de baixo. "Kate, coloque suas malas no chão. Nós entregaremos ao seu pupilo, e eu descerei para pegá-las", disse Billy, o bandido, com severidade. "Apresse-se e abra os portões." Em seguida, ele se inclinou levemente em direção a Stone e disse zombeteiramente: "Vó. Ai, a última vez que carreguei minha esposa nos braços foi no dia do nosso casamento. E, mesmo assim, ela pesava mais do que você, devo confessar. E agora ela cresceu e se tornou uma mulher. Agora ela é uma senhora corpulenta, eu diria até mesmo monumental. Eu só posso segurá-la em meus braços, mas não tenho saúde suficiente para isso. Mas é um prazer carregá-la. Não me negue um pouco de prazer." Inesperadamente, Stone riu com vontade e facilidade. Acontece que ele é um Billy bastante simpático. Não é tão valentão. Os vizinhos levaram Lucy para o apartamento, deitaram-na no sofá e trouxeram suas malas. Kate passou algum tempo dizendo a ela o que havia na geladeira e em qual prateleira, e o que comer primeiro. Descobriu-se que ela já havia conseguido cozinhar com um estoque de alimentos dietéticos para seguir o novo regime alimentar de Stone por meio ano, nada menos que isso. Finalmente, os acompanhantes foram embora e Lucy ficou sozinha. Ela tirou os sapatos, esticou-se no sofá e fechou os olhos. O apartamento estava silencioso, nenhuma página de livro farfalhou, ninguém se remexeu na cama ao lado da dela, nenhum chinelo se mexeu, nenhuma bobagem foi sussurrada. Fazia muito tempo que a mulher não ficava sozinha no quarto. E, de repente, ficou claro que isso não era tão agradável. Seria bom ter alguém por perto neste momento, pensou Stone de repente. Mesmo que seja um gato, e Lucy estava voltando da loja. A bolsa afastou sua mão de forma agradável.
Embora tivesse sido proibida de carregar coisas pesadas após a operação, a mulher decidiu que 2 quilos não fariam mal. Aproximando-se da saída para o pátio, ela olhou cautelosamente para a entrada da garagem e, certificando-se de que o caminho estava livre, caminhou corajosamente pelo asfalto. Ela tinha visto o jipe de Billy no estacionamento da entrada quando saiu de casa e agora temia encontrá-lo na saída do pátio. Ela já sabia que o motorista não seria capaz de vê-la, mas, ao mesmo tempo, percebeu que não seria capaz de saltar graciosamente para o meio-fio, como havia feito antes da operação. Ele praticaria mais tarde, é claro, mas por enquanto era melhor tomar medidas de precaução e certificar-se de que a estrada estava livre. Lucy. Ela ouviu uma voz familiar. Finalmente você voltou. Betty estava vindo da praça em sua direção, expressando sua alegria pelo retorno da vizinha. Ontem eu os vi trazendo o vaso para casa. Aquele velho concordou, pelo amor de Deus. Como nossa abençoada senhora o convenceu? Eu disse a ele para fazer isso como uma brincadeira, não disse? Você o aconselhou? Lucy não entendeu. Bem, sim, Betty começou a explicar. Primeiro ela me procurou para pedir um carro para levá-la. Ela disse que era inconveniente chegar de transporte depois de uma operação dessas, não havia rotas diretas, a estrada seria cansativa. E é arriscado, alguém na multidão pode empurrar, levar um ponto. Você sabe que temos um carro. E o que você faz? Perguntou Lucy, interessada. Ah, bem, você conhece nosso carro, só o nome. Ela apertou a mão do vizinho. É velho, se desmancha com a mudança. E do outro lado, onde seu hospital costumava ficar, há estradas como esta. Buraco após buraco, sem manutenção adequada. Nós pegávamos toda a nossa suspensão nelas, e os reparos não são baratos hoje em dia. Eu disse a ele, brincando, que apenas jipes deveriam dirigir nessas estradas, pois eles não têm medo de nada, esses off-roaders. Tentei, eu disse, atrair nosso motorista de jipe. Bem, eu estava brincando, mas ela realmente. Bem, mas você já andou em um jipe, como foi? Não se assustou? Lucy respondeu moderadamente, com moderação. Eu vi pela janela ontem quando ele tirou você do carro. Esperei meio-dia por você, sim. Por que você não entrou? Perguntou Stona. Achei que, depois do hospital, você talvez quisesse se lavar e se arrumar. Por outro lado, o apartamento não é limpo há um mês, então eu não gostaria de visitá-lo em uma situação como essa, apenas para envergonhar os proprietários, disse Betty. Lucy assentiu. Ela não havia pensado no estado do apartamento e só agora percebeu que a onipresente Cathy havia conseguido limpá-lo de alguma forma antes de ela receber alta. Pelo menos não havia poeira persistente, nem detritos no chão, nem a atmosfera de mofo que inevitavelmente aparecia em cômodos que não tinham sido ventilados por algumas semanas. Ah, lá vem a bendita, exclamou Betty, e acenou na direção. Com certeza, a vizinha estava virando a esquina, com sua habitual bolsa de mão de moleca, cercada por 3 gatos de todos os tipos. Lucy, sem se despedir de Betty, correu em direção a ela e Kate. Bom dia! Sabe, tive a sorte de conseguir alguns quilos de arinca na peixaria hoje. Espero que eles tenham o suficiente para uma refeição. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.